Fala pessoal, e hoje nós vamos falar sobre a captura do Lázaro. Isso, esse que ficou 20 dias foragido e hoje teve a sua captura e meio troca de tiro veio ao seu falecimento. Mas uma pergunta que todo mundo está fazendo é: e agora? As pessoas que facilitaram o foragido a se esconder continuam a responder o crime ou o crime se encerra também nesse caso com a morte do principal criminoso, do Lázaro nesse caso? Vamos falar sobre esse assunto hoje? Eu sou Ilmar Muniz e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de assuntos do cotidiano, entretenimento, um olhar crítico, pitacos jurídicos e bom humor. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também nos siga nas redes sociais do Instagram e do Facebook. E se você quer dicas exclusivas de direito, para saber como operar, para saber como se tratar no dia a dia como advogado ou como auxiliar jurídico, ou também se você quiser dicas para como conduzir essa ou aquela situação na sua vida jurídica, nos siga também, entre também no grupo do Telegram, que lá nós falamos de dicas diárias, dicas jurídicas de muita qualidade. Mas vamos lá falar sobre esse assunto que está hoje em alta, que é a captura do Lázaro. O criminoso serial killer de Goiânia, que estava foragido por mais de 20 dias, se escondendo na mata em algumas chácaras e fazendas, com o auxílio, segundo a polícia, de algumas pessoas. E com isso, hoje chegou ao fim a essa saga, em que Lázaro foi encontrado e acabou trocando tiro com a polícia, e nesse caso ele levou a pior e teve o seu falecimento. Foi conduzido, e teve, infelizmente, no decorrer da ida até o hospital, ele veio a falecer. Vamos tirar as nossas situações contra o Lázaro, porque essas informações todos já conhecem, sabem o que aconteceu e como consequência a morte, que foi de fato, como a própria mãe dele disse, foi ele que procurou, assim, quando ele tentou trocar tiro com a polícia, tentou alvejar os policiais, acabou sendo alvejado e teve o seu falecimento, ele evoluiu a óbito. Mas a pergunta que se faz é: e as pessoas que no meio do caminho estavam auxiliando o Lázaro? Porque foram presas algumas pessoas nesse decorrer dos 20 dias que, segundo a polícia, pelas investigações, estavam auxiliando o Lázaro a se esconder em fazendas, no meio da mata, dando auxílio para que ele pudesse se subtrair da questão da força policial. Essas pessoas respondem por algum crime? E mais, além de responderem por algum crime, agora que o Lázaro morreu, ou seja, o criminoso principal, o fator principal da condução criminosa, faleceu. Eles também terão a sua pena eximida, terão sua pena extinta pela morte do Lázaro? Porque com a morte do Lázaro, por óbvio, todos os seus crimes foram extintos, a sua punibilidade ou qualquer outra investigação, porque o agente criminoso teve cabo da sua vida. Mas e aqueles que auxiliaram? E aqueles que facilitaram o Lázaro a fugir? Segundo a investigação, pelo menos o que nos tem de informação nas redes sociais, que tem de informação nas mídias, é que algumas pessoas, até um fazendeiro junto com um funcionário, tinha abrigado o Lázaro por 5 dias em sua fazenda, facilitando com que ele pudesse se alimentar e se esconder dentro da chácara para que não fosse encontrado pelos policiais. Essas pessoas respondem por algum crime? E além de responder por algum crime, eles vão ou não continuar respondendo penalmente por isso, já que o criminoso principal faleceu? A resposta da primeira pergunta é sim, cometem crime sim. E essa previsão legal está lá no capítulo do artigo 348 e seguintes do Código Penal, em que prevê que uma pessoa que facilita, auxilia alguém a se eximir das responsabilidades junto à autoridade policial, ou da facilitação para que alguém fuja da polícia ou fuja da sua detenção, ou auxilie de qualquer forma que ela possa fugir da sua prisão, tem consequências penais que variam de 1 ano até 6 anos, dependendo do crime específico, da atitude específica do agente criminoso. Então, se ele facilitou, se ele auxiliou que o foragido se escondesse, ele pode se encaixar no crime previsto no 348, ou se ele facilitou a fuga do sujeito de uma forma mais contundente, ele pode também se encaixar lá na previsão do artigo 351 do Código Penal. Mas aí a pergunta evolui, porque muito está se falando, muito está se questionando que agora que o Lázaro morreu, teoricamente a defesa iria utilizar-se desse subterfúgio para que não tivesse a punição do sujeito criminoso que auxiliou o Lázaro a fugir. Mas vejam bem,
A conduta típica, ou seja, a conduta que fez o sujeito responder pelo crime que ele cometeu, não é o ato principal do Lázaro, não é o fato que ele tinha matado pessoas, não é o fato que ele tinha cometido diversos crimes, que ele estava sendo procurado pelos crimes próprios dele. O crime que essas pessoas cometeram foi a facilitação, foi o auxílio para que um fugitivo tivesse êxito ao fugir da polícia. Então o crime foi consumado assim que o sujeito, que é aquele senhor no caso da fazenda, auxiliou, permitiu que o Lázaro ficasse escondido em sua fazenda. O crime se perfez, então não precisava ter a prisão do Lázaro propriamente dito. O Lázaro poderia ficar foragido pro resto da vida, por exemplo. Não é o fato da morte do Lázaro que vai acarretar a questão da responsabilidade criminal do sujeito, da pessoa que fez o auxílio para que Lázaro fugisse. Então, nesse caso, todas as pessoas que estão sendo investigadas, porque não é só esse senhor, são outras pessoas também envolvidas, que teriam facilitado, que teriam auxiliado para que Lázaro conseguisse fugir por tanto tempo da polícia no estado do Goiás, também da força-tarefa policial que foi montada para o cerco desse criminoso. Então, independente da morte de Lázaro, as pessoas que auxiliaram no crime também vão continuar respondendo penalmente e terão uma decisão judicial que provavelmente finalizará pela condenação desses sujeitos de acordo com a sua participação no crime de facilitação, auxílio ou subsídio para foragido. Tá? Então, o Lázaro morreu, com ele encerra todas as ações criminais que competia a ele como autor, mas todos aqueles crimes que em volta dele ocorreram, como esse caso da facilitação, continuam respondendo da mesma forma. Tá? Então essa aqui foi a dica rápida, foi a informação rápida sobre esse caso que está em evidência. Se você quer saber mais coisas sobre o direito, mais assuntos importantes do seu dia a dia, fala aqui nos comentários, ou vai lá no Instagram, fala no Instagram Ilmar Muniz, ou no grupo do Telegram, que eu vou ter o maior prazer aqui com a equipe da gente montar um tema para poder falar para vocês. Até a próxima, pessoal!